E se a história oficial fosse uma máscara posta sobre uma prisão invisível? E se os guardiões dessa prisão tivessem um nome antigo, arrancado das línguas e das memórias e guardado por aqueles que controlam os livros e os altares? Arcontes. Você já ouviu essa palavra, talvez em murmúrios, talvez em leituras fora do circuito tradicional. É uma palavra que vem do grego e significa governante, Senhor. Mas nos textos que a igreja tentou enterrar, essa palavra tem outro peso. Arcontes são os senhores que mantêm a alma adormecida. Arcontes são os administradores do cárcere que chamamos de mundo. Hoje eu vou mostrar como esse aviso gnóstico foi enterrado. Vou mostrar as pistas nas palavras, nos textos proibidos e nas atitudes de poder que reescreveram a história. Vou provar que a prisão é real. E vou revelar a saída. Você não precisa de intermediários para ser livre. Você precisa de gnose, de conhecimento direto, de soberania espiritual. A versão institucional nos diz uma narrativa clara. Há um Deus transcendente. Ele enviou um Salvador. A igreja organizou a salvação em sacramentos e hierarquias. A narrativa oficial é confortável, dá ordem, dá sentido, dá um lugar para obedecer. Mas a narrativa oculta diz algo diferente. Ela diz que o mundo foi mal arquitetado, que há artífices inferiores, arquitetos falhos que prenderam o fogo divino em formas, que dentro de nós existe uma centelha, um pistiz interior que quer se lembrar de sua origem. Essa discrepância não é um detalhe teológico, é um conflito central. Um conflito que explica por que a entrada do conhecimento foi vedada. A instituição protegeu um sistema de controle. E proteger um sistema exige queimar textos, excluir vozes, redefinir palavras. As provas estão nos escritos que foram escondidos. Os manuscritos de Nag Hammadi, enterrados no deserto e redescobertos em 1945, não são apenas antiguidades exóticas. Eles são testemunhos diretos de outra tradição. O Evangelho de Tomé diz, sem cerimônia, que o reino está dentro de vocês e que vocês precisam descobrir o caminho de dentro. O Apócrifo de João revela um drama cósmico de criação por um demiurgo chamado Yaldabaoth, que se gaba de ser o único Deus e que engana as almas a viverem no esquecimento. O Evangelho de Maria narra como os apóstolos, após a crucificação, simplesmente não entenderam. Somente Maria trouxe a chave da compreensão. Esses textos não são lapsos de imaginação, eles são fragmentos de uma sabedoria que confrontava a estrutura do poder. Eles foram catalogados, demonizados e deixados fora dos cânones. Por quê? Porque tinham o poder de libertar. Entenda a estratégia. Desde o século IV, quando o cristianismo passou de uma religião perseguida à religião do império, a centralização do poder trouxe uma necessidade: uniformidade. O imperador e os bispos precisavam de unidade dogmática. Textos que convidavam à experiência direta, que permitiam que cada pessoa se tornasse seu próprio sacerdote interior, eram inconvenientes. Uma população com acesso direto ao divino não precisa de hierarquias. Uma população que encontra luz dentro de si escapa do controle das estruturas. Por isso existe uma linha consciente entre a descoberta dos evangelhos proibidos e a formação do cânon. Não foi apenas uma seleção teológica, foi um ato político. E nesse ato, um aviso foi enterrado. Vamos analisar a palavra arconte mais de perto. Em grego, archon significa governante. Na política da cidade-estado, arcontes eram magistrados, aqueles que mantinham a ordem pública. No uso gnóstico, a palavra foi deslocada. Ela passou de um termo político para um conceito metafísico. Os arcontes não eram apenas magistrados, eram poderes intermediários, régulos ideais, estruturas que moldam a percepção. E o que é essa percepção? É o véu. É a tela sobre que estamos projetando a condição de escravidão. A etimologia revela a intenção. A raiz arqué refere-se ao princípio, à origem. Quem controla o princípio, controla o mundo. Os arcontes, então, são aqueles que governam o princípio do mundo aparente. Eles arquitetam a primeira lei. Eles instituem o que chamamos realidade. Mas há uma camada ainda mais profunda.
se você examinar as palavras hebraicas e aramaicas que os primeiros cristãos conheciam. No judaísmo místico, existem termos como Ruach, Nefesh, e Neshama, que descrevem diferentes aspectos do ser. Nefesh é a alma vinculada ao corpo. Ruach é o sopro animador, a força que anima. Neshama é a centelha divina, a respiração mais alta. O sistema gnóstico descreve uma situação em que as centelhas Neshama foram aprisionadas na carne e na mente. O demiurgo confunde as pessoas, levando-as a identificar-se com a Nefesh e a Ruach, sem reconhecer a Neshama. O resultado é uma vida conduzida por hábitos, medo e identificação com formas efêmeras. Esse é o mecanismo da prisão. Ele opera através de linguagens, símbolos, instituições e rituais que prometem salvação, mas exigem dependência. O ponto de virada dessa investigação histórica é simples e devastador. No momento em que o cânon foi fixado, os textos que ofereciam o caminho direto para a experiência foram desacreditados como heresia. Isso não foi uma coincidência teológica, foi uma política de poder. Quando você marginaliza a voz que diz que o conhecimento é direto, você cria uma população que depende de mediadores. A Igreja institucional, em sua busca por ordem, transformou o sacramento em monopolizador do divino. A gnose, a prática de saber por dentro, foi tratada como ameaça. E mais, aqueles que praticavam essa gnose foram perseguidos, caluniados e por vezes eliminados. O aviso que os gnósticos deixaram foi enterrado junto com eles, dentro de códices escondidos no deserto, em catacumbas, em bibliotecas privadas. Mas eles deixaram pistas. A própria linguagem é uma pista dot. Examine a palavra salvação. Em grego, soteria refere-se à salvação, mas não apenas como livramento de pecado. Nos textos gnósticos, soteria é a recuperação da visão, a reapropriação da identidade divina. A diferença é crucial. A versão institucional redirecionou soteria para um processo que depende de ritos, indulgências e submissão a autoridades. A versão oculta alega que soteria é uma reativação interna. Isso transforma o papel do ser humano, de receptor passivo a agente ativo, de rebanho a soberano. E é essa mudança de agente que o poder institucional quis controlar. Você pode pensar que tudo isso é teoria, mas há evidências concretas de censura. Documentos históricos mostram listas de livros proibidos. Figuras como Teófilo de Antioquia, Atanásio e outros impulsionaram políticas que definiram o que seria heresia. Concílios declararam livros apócrifos como perigosos. Alguns textos foram queimados, outros foram ocultados. O que é notável não é apenas a censura, mas a forma como a censura alterou a linguagem comum. Palavras que testemunhavam a experiência interior foram resignificadas. Rituais que antes eram instruções para a libertação interior se tornaram fórmulas de obediência. A experiência direta foi substituída por relatos de autoridade dot. Agora é hora de entrar no coração da questão. Quem são os arcontes hoje? Eles não usam capuzes. Eles vestem toga. Eles nomeiam dogmas. Eles criam normas sociais. Eles controlam a educação, a interpretação dos textos e os símbolos que definem a realidade coletiva. Os arcontes modernos se escondem em comissões, em curadorias, em editoriais. Eles não precisam ser figuras demoníacas. Podem ser os burocratas bem-intencionados que acreditam que o povo não pode lidar com liberdade espiritual. Mas boa intenção não significa inocência. A estrutura se perpetua. Onde há hierarquia absoluta, o risco de prisão é real. Os sistemas substituem a experiência. As práticas se transformam em rituais sem êxtase. Os símbolos se tornam muralhas dot. Aprofundando como precisamos olhar para o que os textos gnósticos realmente propõem como saída. Não é simples doutrina, é método. No apócrifo de João, a narrativa descreve como a centelha se esconde e como a revelação da origem incendeia a recordação. A chave é o reconhecimento. A alma deve reconhecer sua origem. No Evangelho de Tomé,
Há ditos que funcionam como comandos para a prática interior. Muitos desses ditos são curtos, afiados como um bisturi. Eles convidam você a silenciar. Eles convidam você a olhar para dentro. No Pistis Sophia, há descrições de viagens cósmicas, de ascensões por regiões e guardiões que testam o buscador por suas resistências. Essas descrições não precisam ser literais. Elas são mapas psicológicos. Cada arconte é uma jaula mental. Orgulho, medo, identificação com status, dependência de autoridade DOT. Vamos falar de exemplos concretos de como os arcontes operam em você. Primeiro, a voz do medo. Essa voz aparece como uma advertência prudente. Ela assume a linguagem da tradição. Ela diz: faça isso, porque esta é a norma. Ela se veste como preservação, mas sua função é manter tudo inalterado. Segundo, a voz do pertencimento. Ela oferece comunidade, ritual, convenção. Comunidade é saudável. Pertencimento se torna prisão quando exige abdicação da autonomia interior. Terceiro, a voz da narrativa histórica única. Ela reduz a pluralidade de caminhos espirituais a uma única linha. Essa exclusividade é uma ferramenta de controle. Cada um desses elementos funciona como um arconte psicológico. Eles moldam seu tempo de atenção, sua linguagem interior e, por fim, sua identidade. Há também mecanismos simbólicos que operam como arcontes. O símbolo do altar, por exemplo, pode ser um portal. Usado corretamente, ele aponta para o divino. Mal usado, se torna um ícone que substitui a experiência direta. O símbolo permanece, mas sua função muda. A liturgia pode ser uma prática de ascensão interna ou uma cerimônia de condicionamento. Quando o símbolo deixa de ser um lembrete e passa a ser um substituto, ele aprisiona. O arconte não precisa de força física. Ele precisa de analogias que seduzam a mente e de ritos que anteriorizem a experiência direta. Dote agora coma a complicação. O sistema não é monolítico. Ele tem fissuras. Dentro dele existem aqueles que lutam por reforma. Alguns líderes, sinceramente, buscam reintegrar práticas vivas. Mas a estrutura tende a isolar as vozes transformadoras. A reforma institucional sempre esbarra na lógica do poder. Essa é a parte trágica da história. Ao buscar justiça, muitos reformadores aceitaram a mesma lógica hierárquica que denunciavam. Assim, a solução não está em conquistar instituições. A solução está em cultivar um espaço interior inatacável. Essa é a nuance que os textos gnósticos insistem em ensinar. Eles não pedem uma revolução externa que repete o modelo opressor. Eles pedem uma revolução de consciência. Para ilustrar isso com outro fio textual, voltemos ao conceito de Sofia. Em grego, Sofia é sabedoria. Na mitologia gnóstica, Sofia é a senhora que, em um excesso de desejo, gera seres sem seu consorte, resultando em um escândalo cósmico. O produto dessa ação é o demiurgo, que desconhece a plenitude e acredita ser o todo. A queda de Sofia e a criação do mundo imperfeito são metáforas para uma situação humana universal. A sabedoria cai dentro das formas. O que os gnósticos propõem é um retorno. Não um retorno geográfico, mas um retorno por reconhecimento. Sofia não precisa ser resgatada por outro. Ela precisa lembrar quem ela é. É essa lembrança que redime. E é por isso que a memória é central para a gnose. Memória não é nostalgia, é reativação da condição divina. Dote. Aqui você pode sentir a luta. Parte de você pode temer que esse discurso destrua a tradição que lhe deu conforto. Outra parte percebe que essa tradição pode ter sido usada como freio. A conexão pessoal entra aqui. Imagine a sua infância espiritual. Talvez você tenha crescido com crenças que ofereciam segurança. Talvez tenha aprendido a confiar em líderes, em fórmulas, em sacramentos que prometiam, mas não conduziram à experiência direta. Essa sensação de vazio, essa angústia que se repete, é uma pista. É o aviso que os gnósticos deixaram. Eles disseram: não aceite o vazio mascarado de segurança. Busque a experiência, procure a centelha. Essa é a parte do roteiro que toca a vida concreta.
A gnose não é um exercício acadêmico, é uma resposta ao desalento existencial. O método de libertação passa por práticas que os textos deixaram como pistas ou metáforas. Silêncio consciente, contemplação deliberada, leitura de ditos que clarificam a percepção, reconhecimento das vozes internas e nomeação delas. A nomeação é crucial. Quando você nomeia uma voz que impede sua liberdade, ela perde autoridade. É por isso que os textos revelam nomes dos guardiões. Saber o nome dá poder sobre a função. A linguagem é arma e chave. Entender etimologicamente as palavras que oprimem permite desativá-las. Se arconte é governante, então dizer "eu não sou governado por esta voz" é um ato performativo. A reconquista da língua é parte da libertação. Agora chegamos ao clímax. O aviso enterrado tem uma dupla revelação. Externa. Os arcontes existem. Eles operam através de estruturas e símbolos que foram institucionalizados. Interna. A liberdade não é liberdade concedida, é descoberta. Quando a alma reconhece sua origem, as cadeias caem. A revelação externa diz: há quem controle. A revelação interna diz: você não precisa desses controladores. Juntas, essas revelações são transformadoras. Elas mostram que a verdadeira revolução não é derrubar um edifício com armas externas, mas abolir dentro de si as dependências que mantêm a escravidão. Vamos desenhar o momento exato dessa transformação. Imagine pela primeira vez entender que aquele medo que argumenta com autoridade não é sua. Imagine perceber que a sensação de inferioridade que o induz à submissão é um roteiro repetido. Imagine ouvir, como um sussurro antigo, as palavras do Evangelho de Tomé: quem encontra a si mesmo, descobrirá o mundo. Esse encontro é o ponto de ruptura. Nesse instante, a voz da autonomia acende. Não é guerra, é reconhecimento. Não é fuga, é retorno. Ao reconhecer a centelha, a pessoa passa a operar não mais pela reação, mas pela escolha consciente. O arconte perde o domínio porque sua força depende da identificação que você lhe concede. A resolução prática disso tem duas frentes. Uma interna, direta. Exercite a gnose. Escolha todos os dias 5 minutos de silêncio radical. Em silêncio, observe as vozes. Nomeie-as. Diga mentalmente: medo, você não governa. Pertencimento, você não governa. Autoridade externa, você não governa. Esse ato simples já mina a estrutura carcerária. A segunda frente é comunitária, mas não institucional. Construa alianças de praticantes da experiência direta, encontros pequenos, sem hierarquia, dedicados à leitura dos ditos, ao silêncio e ao relato da experiência. Esse tipo de círculo é antivírus. Ele cria imunidade contra a retórica do controle. Não aceite ter líderes que dizem o que sentir. Troque relatos, testemunhos, mas mantenha a prática pessoal como centro. Há também um gesto simbólico que os gnósticos sempre propuseram: a retomada do nome. Em muitas tradições, o nome verdadeiro é poder. Os arcontes te arrancam nomes. Eles substituem seu nome íntimo por rótulos sociais: pai, mãe, crente, pecador. Não recuse seus vínculos, mas recupere seu nome interior. Em silêncio, diga seu nome sagrado. Se não souber, invente uma palavra que represente sua centelha. Use-a como um pequeno talismã mental. Cada vez que a voz do arconte tentar sequestrar sua atenção, você pronuncia o nome interno. Essa simples técnica é um ato de soberania. Necessário também entender que soberania espiritual não é isolamento. Soberania é responsabilidade. Quando você se reconhece como fonte de autoridade interior, você passa a responder por suas escolhas. Isso não é libertinagem. É ética mais profunda. A verdadeira gnose ensina compaixão, porque reconhece a mesma centelha nos outros. A soberania transforma a relação com o mundo. Você passa de consumidor de simbologias para co-criador de significados. Você passa a escolher ritos que nutrem e a descartar ritos que aprisionam dote. Agora coma uma advertência essencial. A libertação pela gnose
não é sinônimo de antitradição. Muitos dos ensinamentos que foram institucionalizados contêm fragmentos verdadeiros. O problema foi a monopolização. A sabedoria tradicional e a gnose podem convergir se a tradição for revitalizada pela experiência. Não descarte tudo porque foi usado pelos arcontes. Faça o trabalho de desenterrar as partes vivas. Esse é um trabalho de alquimia. Separar o ouro das molduras corroídas. Voltando ao título que você ouviu no início, o aviso gnóstico que foi enterrado é isso. Eles enterraram um manual de lembrança. Eles ocultaram ensinamentos que ativam a memória do divino. Esses ensinamentos foram ocultados porque revelam o mecanismo do poder, que o poder só funciona se você se submeter a ele. A descoberta por você permite algo maior do que revoltas externas. Permite a reconciliação consigo mesmo. O mundo pode permanecer como está, mas dentro de você algo muda. E quando muitos mudam internamente, as estruturas externas começam a perder sentido. Chegamos à parte prática final, ao chamado para a ação que transforma. Primeiro, leia com olhos renovados. Busque os textos que foram enterrados. Evangelho de Tomé, apócrifo de João. Evangelho de Maria Eugnostos Pistis Sofia. Leia-os como instruções práticas. Não os trate como curiosidade erudita. Segundo, estabeleça uma prática diária. Silêncio de 5 minutos que cresce para 15. Observação das vozes. Nomeação. Terceiro, compartilhe em círculos horizontais. Crie pequenos grupos de leitura e prática sem líderes autoritários. Quarto, recupere a linguagem. Estude a etimologia das palavras que moldaram sua vida religiosa. Ao entender as raízes, você desarma suas funções opressoras. Quinto, comprometa-se a um ato de afirmação semanal. Use um símbolo, uma palavra, um gesto que lembre sua soberania. Pode ser tão simples quanto um toque na testa ao pronunciar seu nome interior. Eu sei que talvez você sinta resistência. Talvez você tema que liberdade signifique perda de comunidade. A resposta é que a verdadeira comunidade floresce quando seus membros são soberanos. Comunidade baseada em dependência é prisão. Comunidade baseada em soberania é revolução silenciosa. E essa revolução é o que os gnósticos propuseram. Um levante silencioso das almas que lembram antes de terminar. Uma última conexão com as línguas da origem. A palavra grega pneuma, que em muitas traduções é espírito, também pode ser lida como sopro que anima. Em hebraico, ruach tem a mesma conotação. Essa coincidência linguística não é acidente. Ela aponta para o núcleo da experiência. Respire e reconheça. A respiração é o primeiro e último lugar onde a liberdade aparece. Quando você mapeia suas reações ao ritmo da respiração, você devolve ao sopro seu papel original. Arcontes não gostam de respiração consciente. A respiração consciente corrompe o controle. Faça dela sua prática. A história oficial podia ficar como está, mas agora que você sabe, algo mudou. Conhecimento altera possibilidades. Você pode optar por continuar como antes, vivendo na prisão invisível, ou pode começar a praticar a lembrança. A escolha é concreta, é uma escolha de cada dia. Não espere permissão, não espere certificado. A soberania espiritual ocorre quando você assume a totalidade de sua experiência e a transforma em aprendizado. E agora, eu lhe peço que responda a uma questão que inaugura sua prática de consciência. Qual voz interna mais age como seu arconte? Identifique-a com uma palavra. Poste nos comentários essa palavra e conte uma pequena situação em que ela atuou. Ao comentar, você cria um eco que revela como os arcontes operam em nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber mais investigações que desenterram avisos e instrumentos de libertação. Curta este vídeo se você sente que a prisão invisível foi nomeada hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a saída existe e que não depende de intermediários. Lembre-se, o conhecimento que foi enterrado não é magia exclusiva. Ele é um convite para olhar para dentro, para nomear, para respirar, para afirmar, para reunir-se em círculos de prática.
sem chefes, para dizer o seu nome sagrado e fazer dele um selo contra as vozes governantes. A libertação não virá das grandes instituições, virá da pequena alavanca diária, o silêncio que se torna clareza, a palavra que se torna nome, o gesto que devolve sentido ao sopro. Essa é a verdadeira herança que os gnósticos deixaram. Não um dogma a seguir, mas uma porta a abrir dote. Agora vá e pratique. Comece pequeno, firme-se no seu silêncio, reúna-se com outros que abrem seus olhos, nomeie seus arcontes. Dê ao mundo a prova de que a centelha pode se lembrar. E quando fizer isso, volte aqui e conte. Comente com a palavra que nomeia sua voz aprisionadora e descreva um momento em que ela se manifestou. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Curta para amplificar este aviso que eles enterraram. A soberania espiritual começa com um passo visível e um pacto interno. Faça esse pacto hoje.